Frequentemente, no debate público brasileiro, sobretudo nas redes sociais, as pessoas falam como se só existissem duas opções de modelo econômico: ou o capitalismo ou o socialismo. Fica parecendo assim que só restam duas alternativas para discussão. A primeira, se conformar ao atual modelo econômico, profundamente excludente, desigual, que consagra o egoísmo e a busca pelo lucro acima de tudo. Ou então, apostar numa solução alternativa, um modelo que acaba com a propriedade privada, concentra todo o poder produtivo nas mãos do Estado, assume um certo coletivismo e assim esmaga a liberdade das pessoas. Mas será que isso é mesmo verdade? Será que só existem essas duas possibilidades? Será que não há uma terceira alternativa? E se ela existe, onde podemos encontrá-la? Quais são os autores? Quais são os livros que a defendem? Bom, se você quer saber a resposta a essas perguntas, seja muito bem-vindo ao segundo vídeo do canal da Comunhão Popular, um movimento político de inspiração cristã que busca unir a fidelidade aos valores do Evangelho com a necessidade de reformas sociais. Eu me chamo Pedro Ribeiro, sou professor de filosofia, casado, pai e atualmente tenho a honra de ser o presidente da Comunhão Popular. No nosso primeiro vídeo da CP, uma semana atrás, conversei um pouco com vocês sobre o sistema tributário brasileiro. Nós vimos como ele é profundamente injusto em relação aos pobres. Pois bem, nesse vídeo de hoje, seguindo uma linha um pouco diferente, eu queria começar uma série de indicação de livros de autores que inspiram o trabalho da Comunhão Popular. Pois hoje eu vou ter o enorme prazer de falar sobre a obra de um dos grandes pensadores brasileiros do século passado, Padre Fernando Bastos Dávila. Para mim é sempre uma alegria muito grande falar sobre o Padre Ávila, porque eu tenho uma história pessoal com ele. Quando eu tinha 15 anos, moço católico ainda, eu soube da informação de que a igreja condena o socialismo, de que um católico não pode ser socialista. E aí eu lembro que eu fiquei bastante angustiado naquele momento. Por um lado, eu estava plenamente disposto a seguir aquilo que a igreja diz, a curvar as minhas opiniões, as opiniões da minha fé e assim por diante. Mas, por outro, eu tinha muita dificuldade de aceitar que aquilo fosse verdade. Porque na minha cabeça, se eu não fosse socialista, se eu não me engajasse nesse tipo de posição, eu estaria automaticamente me abraçando com o capitalismo e com todos os problemas que o nosso modelo econômico atual possui. Pois bem, foi aí com 15 anos que eu conheci a obra desse maravilhoso autor, que é o Padre Fernando Bastos Dávila. Na sua obra, ele tirou as escamas dos meus olhos. Com uma linguagem profundamente clara, profundamente didática, ele mostrou que existe sim uma outra alternativa. Que eu não preciso ter que ficar entre aceitar os erros do modelo atual ou apostar numa solução que é completamente equivocada. Há uma terceira via, há uma outra possibilidade para onde podemos caminhar. E foi justamente essa terceira possibilidade que ele defendeu ao longo de toda a sua vida, de toda a sua obra. Para quem não o conhece, o Padre Ávila é uma das pessoas mais importantes na história do Brasil recente. Ele foi, por exemplo, o fundador do Departamento de Sociologia da PUC, um dos primeiros departamentos de Sociologia da Universidade Brasileira. Ele foi uma figura importantíssima no debate intelectual do nosso país e na vida da igreja, durante décadas, ele foi assessor para questões sociais da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Durante a ditadura militar, por exemplo, boa parte dos documentos dos bispos que criticavam os abusos, as violências e torturas cometidas pelos militares foram escritos pelo Padre Ávila. Padre Ávila, que, aliás, ele próprio ajudou a salvar a vida de algumas pessoas naquele triste momento histórico. Bom, eu poderia indicar uma série de livros do Padre Ávila, eu trouxe aqui alguns deles que vocês podem consultar. Por exemplo, o seu livro de Introdução à Sociologia, que é um clássico, baseado nas aulas que ele dava na PUC do Rio de Janeiro. A Alma de um Padre, que é um livro de autobiografia, em que ele relata a história da sua vida. Antes de Marx, As Origens do Pensamento Social Cristão, que é uma obra na qual ele mostra a vida e a obra de pensadores cristãos que criticavam duramente o capitalismo, muito antes do marxismo sonhar em existir. E existe essa maravilha aqui também, que é a Pequena Enciclopédia de Doutrina Social da Igreja. O nome é meio enganoso, né? Ela não é pequena, não, uma obra bastante interessante, bastante volumosa, a qual o Padre Ávila, num esquema de enciclopédia, né, por itens, por palavras-chave, vai apresentando para a gente toda a riqueza
do pensamento social católico, uma obra para consulta muito interessante. Bom, trouxe todos esses livros aqui que eu comentei, além da revista Espécie, revista Síntese Política, Econômica e Social. Espécie, em latim, é Esperança, né? Que era a revista que ele editava no Departamento de Sociologia da PUC do Rio de Janeiro. Mas, de todas as obras que eu trouxe, a que eu verdadeiramente queria indicar é esta daqui. Esse livro precioso chamado Solidarismo. Eu estou aqui com a edição de 1965, uma edição capa dura, certo? Esse livro possui 3 edições. Ele possui uma edição de 62, chamada Neocapitalismo, Socialismo e Solidarismo, que é uma edição menor. Depois ele publica em 65 uma edição chamada somente Solidarismo, que é uma edição ampliada do mesmo livro. E aí, quase 30 anos depois, no começo dos anos 90, um grupo de discípulos do Padre Ávila pede autorização a ele para publicar uma terceira edição, a qual é dado o nome de Solidarismo, Alternativa para a Globalização. Então, existem essas 3 edições. Eu sugiro a você que compre ou a edição 65, chamada Solidarismo, ou a edição do começo dos anos 90, chamada Solidarismo, Alternativa para a Globalização. A primeira edição, Neocapitalismo, Socialismo e Solidarismo, como eu falei, é uma versão inicial, depois a obra foi ampliada, ficou bem mais completa. Então, é uma edição que não é ideal para se ler o texto, apesar de que foi a primeira que eu li, mas não é a edição ideal, perfeito? Bom, por que esse livro é tão interessante? Ele é muito interessante justamente porque ele responde aquelas dúvidas que eu levantei no começo da nossa conversa. Na sua obra, o Padre Ávila defende que é um grande erro achar que só restam 2 alternativas, ou o capitalismo ou o socialismo. E aí ele defende uma terceira alternativa, uma terceira possibilidade, que é justamente o solidarismo. Bom, o que diferencia a economia solidária da economia capitalista ou da economia socialista? Segundo o entendimento do Padre Ávila, o que define um modelo econômico é o modelo de propriedade, é o tipo de propriedade que é dominante dentro desse sistema. Então, na sociedade capitalista, qual é o tipo de propriedade dominante? É a propriedade privada, ou seja, as empresas normalmente têm um dono, um patrão, e trabalham para esse patrão uma série de funcionários. Basicamente é assim que funcionam as empresas capitalistas, né? A empresa é um negócio particular de uma pessoa que é proprietária daquele empreendimento. Nas sociedades socialistas, o centro da economia são as empresas públicas, ou seja, aquelas empresas que não têm um dono particular, mas sim são administradas pelo Estado, pelo poder político. Nos países do socialismo real, ao longo do século XX, o que houve foi isso, uma estatização dos meios de produção. As principais empresas, pelo menos, passaram a ficar nas mãos do Estado. O Estado se tornou o agente central da economia. Pois bem, o que caracterizaria a economia solidária? O que caracterizaria o solidarismo no entendimento do Padre Ávila? Bom, esse seria um modelo econômico no qual o centro do sistema produtivo não seria nem a empresa privada, com um dono particular, e nem a empresa pública, administrada pelo Estado. Pelo contrário, o centro do sistema econômico estaria nas empresas comunitárias, aquelas que são propriedades de comunidades. O que são comunidades? Comunidades são todos aqueles grupos sociais que existem entre o indivíduo isolado e o poder público. Na sociedade não tem só o cidadão sozinho e o Estado. Existe uma série de organismos sociais intermediários entre um polo e outro. No entendimento do Padre Ávila, uma sociedade justa seria aquela na qual o centro da economia estaria em empresas administradas por comunidades. Bom, como assim, Pedro? Me dê exemplos concretos. Bem, o primeiro exemplo fácil de empresa comunitária são as empresas familiares. Quando um pai é dono de um negócio e trabalham junto com ele os seus filhos, essa empresa não é exatamente nem uma empresa privada, nem uma empresa pública. Não é pública, porque não é administrada pelo Estado, mas também não é exatamente privada, porque não é que existe um dono com funcionários. Existe um pai com filhos, uma mãe com seus filhos. Não dá para dizer que a relação entre um filho que trabalha e a mãe que é dona de um negócio é a mesma relação entre um trabalhador, entre um funcionário comum e o seu chefe. São relações
completamente diferente. Aquele negócio não é administrado como um empreendimento unicamente individual. Ele é um empreendimento de um grupo de pessoas, daquela família. O filho que trabalha junto com o pai, de alguma maneira, ele é dono também daquele negócio, porque aquela é a sua herança. Um outro exemplo de empresa comunitária são as empresas cooperativas, ou seja, aquelas empresas que não têm um dono. Os donos são os próprios trabalhadores que se associam. No Brasil, esse é um modelo muito comum em certos lugares, em certos setores da economia. Por exemplo, no campo, né? Na área rural, é muito comum você ter cooperativas de agricultores. O grupo de produtores se une, reúnem a sua produção, criam uma empresa comum, administram a empresa em comum, decidem tudo em assembleias e os lucros são compartilhados entre os trabalhadores. Alguns bancos também funcionam como cooperativas de crédito e assim por diante. Uma terceira forma de empresa comunitária são as empresas em cogestão. Esse modelo não é muito comum no Brasil, existe em algumas áreas, mas não é muito comum, mas ele é bastante praticado, por exemplo, na Itália e, sobretudo, na Alemanha. Na Alemanha, esse é um modelo muito forte. O último primeiro-ministro eleito na Alemanha, no programa de governo dele, tinha uma sessão inteira só sobre cogestão. Como é que são as empresas em cogestão? São aquelas que têm um dono privado, né? Tem um dono particular, mas o conselho administrativo da empresa é formado também por representantes dos trabalhadores. Então, os funcionários da empresa, ao invés de simplesmente trabalharem para a empresa, de alguma maneira eles também têm um poder de decisão dos rumos da empresa, elegendo representantes que participam lá do conselho de direção. Na Alemanha, por exemplo, há casos de negócios em que metade do conselho administrativo é composto por representantes de trabalhadores. E a própria lei faz com que empresas, a partir de um certo tamanho, sejam obrigadas a ter representantes dos funcionários dentro do seu conselho administrativo. Nesse caso, a empresa deixa de ser simplesmente o negócio de um indivíduo e passa a ser o negócio de toda uma comunidade que se reúne para fazer ali aquele negócio prosperar. Se você quiser conhecer um pouco melhor dessa proposta de uma economia comunitária que tanto inspira a comunhão popular, não deixe de adquirir esse livro, facilmente encontrável em sebos, encontrável também na internet, para comprar online, Solidarismo, do padre Fernando Bastos Dávila. E se você quiser se aprofundar, tem aí uma série de obras muito interessantes, A Alma de um Padre, Antes de Marx, Introdução à Sociologia, os volumes da revista Spes, estou aqui, dos anos 60, e a Pequena Enciclopédia de Doutrina Social da Igreja. Todos livros muito interessantes, de um grande autor que se bateu pelos ideais que hoje também inspiram a comunhão popular. A ideia de um modelo econômico novo, que supere os impasses que nós temos hoje, dos males do capitalismo e dos erros da alternativa socialista. Se você gostou desse vídeo, se você também simpatiza com a ideia de uma economia comunitária, a única coisa que eu peço a você é que você leve essa proposta adiante. Se você está vendo esse vídeo pelo Instagram, faz um stories. Se você está vendo pelo YouTube, curte o vídeo, compartilha com os amigos e, sobretudo, se você acredita nesse tipo de ideal, junte-se a nós da Comunhão Popular. Siga as nossas páginas nas redes sociais, mande um e-mail para nós, entre em contato. Nós estamos de portas abertas, sob Deus e com os pobres. Um grande abraço.